Eu sou uma pessoa pacífica, sem demagogia nem estratégia. Digo exatamente o que penso e faço-o de forma simples, sem retórica. As pessoas que se reúnem para me ouvir, concordando ou não com o que penso, sabem que sou honesto e que não tento captar nem convencer ninguém. Parece que a honestidade não se usa muito nos tempos atuais. Eles veem, ouvem e vão contentes como quem tem necessidade de um copo de água fresca e a encontra ali. As pessoas têm necessidade de que lhes falem com honestidade. Não gosto muito de retórica, mas é preciso dizê-lo de alguma forma. Chamo as temporadas na aldeia da minha infância a minha formação espiritual. Lembro-me em criança de que eu gostava era dos passeios pelo campo, sozinho, pelo rio, pelas colinas. Parar para ver um lagarto, um pássaro ou simplesmente nada. Estar sentado na margem do rio, matar umas quantas rãs, o gosto pela solidão. Depois voltava para casa com a cabeça cheia de coisas, não com uma espécie de intuição da natureza, dos mistérios da vida e da morte. Não, mais parecido com um animal mais pequeno que se sentia bem naquele sítio. Há imagens que ficam. Para mim, o mundo era aquilo e não outra coisa. Nós somos muito mais da terra onde nascemos do que imaginamos. Eu sou uma pessoa com dois defeitos graves. Sou um melancólico e um sarcástico. Um ateu com uma atitude religiosa, mas vivo em paz com a minha consciência. A tristeza que existe em mim é causada pelo irracionalismo, pelos fanatismos que se disseminam pelo mundo, mas é também compaixão. Assim, não gosto de falar de felicidade, mas de harmonia. Viver em harmonia com a nossa própria consciência, com o nosso meio envolvente, com os nossos amigos. A harmonia é compatível com a indignação e a luta. A felicidade não. A felicidade é egoísta. Aparentemente estou inteiro apesar de conhecer as feridas do mundo. Mas quem me conhece sabe que sangro por dentro. Todos os dias, a todas as horas. Sou, em carne e em espírito, um grito de dor e de indignação. Mas se não me interessar pelo mundo, este baterá à minha porta pedindo-me contas. Como de igual modo, se não nos movermos para onde está a dor e a indignação, não estamos vivos, estamos mortos. Só o amor nos permite conhecermos. Lisboa nasceu pelo Tejo. Sem o Tejo não haveria Lisboa. Até o século passado, Lisboa sempre esteve junto ao rio. A cidade e o rio, e do rio ao mar, foi o caminho dos descobrimentos. Lisboa é na minha obra um pequeno universo pelo qual vou circulando, e apesar de não ter lá nascido, é de facto de lá que posso falar. O mar é mais imaginário, literário, pictórico, mítico, em contraposição com a terra. Assim, sem o ter decidido, acabei por me transformar numa espécie de autor de Lisboa, o que para mim é surpreendente. Sou autodidata. A minha família não tinha meios. Trabalhei como serralheiro mecânico durante cerca de 2 anos com o clássico fato macaco azul. A minha educação literária foi feita nas bibliotecas públicas porque na minha casa não havia um único livro. A minha mãe era analfabeta. Escrevi um romance aos 25 e depois mais nada, até que já depois dos 50 anos perdi o meu trabalho de jornalista e decidi que era o momento de me consagrar à escrita. Quando me perguntam por que é que passei tantos anos sem escrever, respondo sinceramente que não tinha nada para dizer. Com 63 anos, quando já não esperava nada, encontrei o que faltava para passar a ter tudo. Pilar del Rio. Eram 16 horas quando combinamos encontrar-nos pela primeira vez. Pilar é o centro da minha vida desde que a conheci. Foi ideia minha parar os relógios da minha casa às 4 da tarde. Isso não significa que o tempo tenha parado, mas é como se o relógio passasse a marcar a hora em que o mundo começou. Se tivesse morrido antes de a conhecer, morreria muito mais velho do que serei quando chegar a minha hora. No interior de cada país está o seu destino. Em Portugal nunca nada é demasiado grande. Tudo se fica na mediania, na pequenez. Nunca há grandes paixões. Somos facilmente sentimentais. Temos sentimentos com demasiada facilidade, o que não significa que sejamos capazes de grandes sentimentos. E são os grandes sentimentos e não os sentimentalismos que nos exaltam, que nos fazem acreditar.
Somos uma espécie de povo de fogos de palha. Ardemos muito, mas queimamos depressa. Como consequência, a imagem do esplendor de Portugal foi fomentada pelo fascismo e derivou de um falso sentimento patriótico. Tão falso que foi capaz de negar a sempre discutível verdade histórica, manipulando-a sem pudor. Os hinos da mocidade e da Legião Portuguesa eram autênticos manuais em que se introduzia uma linguagem, uma forma degenerada de imaginar o que seria o Quinto Império. Esta história de Portugal, tão enaltecida por ter uma identidade que teria resistido a tudo, não tem nada a ver com esse esplendor. Não, a pátria não está acima de tudo. Cada vez se torna mais claro para mim que a ética deve dominar a razão. Acho que a grande revolução que falta fazer é a revolução da bondade. Se nós, de um dia para o outro, nos descobríssemos bons, os problemas do mundo estavam resolvidos. Claro que isso não é uma utopia, é um disparate. Mas a consciência de que isso não acontecerá não nos deve impedir cada um consigo mesmo de tudo fazer para nos regermos por princípios éticos. Pelo menos a nossa passagem por este mundo não teria sido inútil, e mesmo que não tivesse sido extremamente útil, não teria sido perniciosa. Seria mais cômodo para mim acreditar em Deus, mas escolhi o lugar da incomodidade. Deus é uma criação humana e, como muitas criações humanas, a certa altura toma o freio nos dentes e passa a condicionar os seres que criaram essa ideia. As religiões, como as revoluções, devoram os seus filhos. Há nas religiões um contínuo processo de devoramento em que Deus é como um Moloque que necessita do sacrifício humano. Imaginando que Deus existe e não lhe concede o benefício da dúvida, Deus não pode, por boa lógica, criar seres para depois destruir. Eu tenho umas contas pendentes com Deus, porque há coisas que lhe não perdoo, como a de supostamente existir. Não suporto a maldade e a hipocrisia que crescem à sombra não só do cristianismo, mas de todas as religiões que nunca serviram para unir os homens. O mundo seria mais pacífico se todos fôssemos ateus. Não compreendo o mundo. Descobri que existe a palavra moral, existe a palavra imoral, a palavra moral. Existe a palavra racional, irracional, mas parece que não existe a palavra arracional. Nós somos seres arracionais. O meu racionalismo tem uma raiz voltairiana. Esse ceticismo, essa ironia e essa espécie de compaixão pela loucura dos homens vem daí. Usamos a razão para destruir, matar, diminuir a nossa franja de vida. E é essa espécie de indecência do comportamento humano, orientada para a exploração do outro, da sede do lucro, da ambição do poder, que conduz à indiferença e ao alheamento, ao desprezo pelo outro. Se a razão não serve à ética, converte-se numa arma destrutiva. Eu sou tão pessimista que acho que a humanidade não tem remédio. Vamos de desastre em desastre e não aprendemos com os erros. Para solucionar alguns dos problemas da humanidade, os meios existem e, contudo, não são utilizados. Terá algum sentido um mundo em que se morre literalmente de fome, ao mesmo tempo que se matam 400 mil vacas porque se está a produzir leite demais? O mal e o remédio estão em nós. A mesma espécie humana que agora nos indigna sempre nos indignou. Vivemos um tempo em que o egoísmo pessoal tapa todos os horizontes. Perdeu-se o sentido da solidariedade, o sentido cívico. É um tempo obscuro. O meu olhar é pessimista, mas ultimamente gosto de dizer outra coisa. Eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. Com isto transfiro a culpa para a realidade. Como podemos ser otimistas diante de um planeta onde as pessoas vivem tão mal, a natureza está sendo destruída e o império dominante é o dinheiro? Nem sequer vale a pena que nos ameacem com o inferno, porque inferno já o temos. O inferno é isto. Acho que Deus, Nosso Senhor, fez o mundo e fez também as contradições e depois, como não sabia onde as havia de as meter, é que inventou o homem. E a doença mortal do homem como homem é o egoísmo. Assim, a grande aventura humana para este século é reconhecer que ficaram para trás milhões e milhões de pessoas vítimas desse mesmo egoísmo. Como também todos os anos exterminamos comunidades inteiras de indígenas e milhares de hectares de florestas. Continuamos a produzir uma cultura de devastação baseada no engano da superioridade das raças, dos deuses e sustentada pela desumanidade do poder económico. Ao invés disso, devemos fortalecer, como já tantas vezes disse, a tribo da sensibilidade. Se assim não for, talvez sejamos os últimos da nossa espécie. A nossa civilização poderá estar a acabar.
Sei que quando chegar a minha hora, entrarei no nada, irei dissolver-me em átomos, como também um dia acabará tudo. A Terra, a galáxia, o sistema solar, e não haverá nenhum Deus que diga: mas onde estão todos aqueles seres que eu tinha criado com tanto amor? É claro que precisamos da morte, a vida precisa da morte. O pior que poderia acontecer ao homem seria não morrer, porque uma vida eterna transformar-se-ia numa velhice eterna. Se queremos continuar a viver, temos de morrer. A morte não é uma entidade externa a nós, é invisível, mas está sempre connosco. É pessoal e intransmissível. A minha morte nasceu comigo e quando ela me matar também morrerá comigo. A nossa única defesa contra a morte é o amor. Incluir a literatura entre os agentes da transformação social é uma reflexão ingênua e idealista. As obras dos grandes criadores do passado, de Homero Cervantes, de Dante Shakespeare, de Camões a Dostoiévski, apesar da excelência de pensamento e abundância de beleza que nos propuseram, não parecem estar na origem de qualquer transformação social efetiva, mesmo quando tiveram uma fonte e às vezes dramática influência em comportamentos individuais e de geração. A literatura não é um compromisso. O compromisso, se existir, será o dessa pessoa que é o escritor. Kafka exprimiu de uma forma clara a grande missão da arte na sociedade, quando diz que não vale a pena escrever nada que não seja um machado que rompa o mar gelado da nossa consciência, bloqueada pelos preconceitos, as superstições, a dificuldade de enfrentarmos a realidade e de inventarmos coisas que se sobrepõem a ela, que a ocultam e a deturpam. As palavras escritas levam consigo a sabedoria do vivido. Escrever para mim é um ato grave, uma responsabilidade. É fazer recuar a morte e dilatar o espaço da vida. Não me reconheço um escritor pedante ou solene, talvez um tanto seco, porque dentro ou fora de mim, todos os dias acontece algo que me surpreende, algo que me comove, desde a possibilidade do impossível a todos os sonhos e ilusões. É essa a matéria da minha escrita. Por isso escrevo e por isso me sinto tão bem a escrever aquilo que sinto. No plano estético, o meu comportamento de escritor nunca se subordinou a preceitos ou a regras de escola. No fundo, todos temos a necessidade de dizer quem somos e o que é que estamos a fazer, sentindo a necessidade de deixar algo feito, porque esta vida não é eterna e deixar coisas feitas pode ser uma forma de eternidade. Não escrevo por amor, mas por desassossego. Escrevo porque não gosto do mundo em que vivo. No fundo, o escritor é um pobre diabo que trabalha. Influências? Não sinto que as tenha, mas tive grandes amores literários que de uma forma ou outra poderão ter passado para a minha escrita. Talvez uma voz, um eco, que mais facilmente reconheço seja a de Raul Brandão. No entanto, os meus mestres foram sem dúvida os escritores do século XVII, António Vieira e Francisco Manuel de Melo. A língua que então se escrevia era um fluxo ininterrupto. Hoje escrevo como se escrevesse a língua que gostaria que se falasse. A estrutura narrativa dos meus livros procura aproximar a disciplina da escrita à espontaneidade da fala, da oralidade. Disso resulta um discurso fluente, torrencial, um rio, longo, onde a corrente arrasta tudo o que encontra. Almada Negreiros é o responsável pela segunda grande revolução estilística da nossa língua e da nossa literatura. A primeira foi de Garrett, com as viagens na minha terra, e a segunda foi a da Almada Negreiros, com o nome de Guerra. No fundo, não distingo entre a aura da música e a aura da palavra. Falar não é mais do que fazer música. Não se trata de regressar ao romance histórico, mas sim de meter o romance na história. É a minha concepção teórica daquilo a que chamo a homerização do romance. Da mesma maneira que nos poemas homéricos estava tudo lá, chegou o momento de o romance se converter no género do género, o lugar da expressão total, onde tudo pode confluir. Não escrevo livros para contar histórias só. No fundo, provavelmente não seja um romancista. Sou um ensaísta. Sou alguém que escreve ensaios com personagens. Creio que é assim. Cada romance meu é o lugar de uma reflexão sobre determinado aspecto da vida que me preocupa. Invento histórias para exprimir preocupações, interrogações. Fora da história não há nada. Se não ligasse o meu trabalho à história, não faria qualquer trabalho. O que quero escrever liga-se aos factos e aos homens do passado, mas não em termos de arqueologia. O que eu quero é desenterrar homens vivos que a história soterrou aos milhões.
A verdade histórica não existe. A história não é mais do que uma ficção. Quer dizer, uma ficção com mais dados, concretos, reais, mas também com muita imaginação. Por conseguinte, não saberemos nunca com pormenor o que se passou, sobretudo porque a história que se conta é incompleta. Eu apaixono-me sempre pelas minhas personagens femininas. Sinto que as mulheres são, regra geral, melhores do que os homens. É como se o homem tivesse renunciado ao ponto de vista viril, marialva, e depois não soubesse muito bem como é que haviam de ser. A mulher, ao mesmo tempo que já está a ser, está sempre para ser. As minhas personagens verdadeiramente fortes, verdadeiramente sólidas, são sempre figuras femininas. Não é porque eu tenha decidido, é porque saí-me assim. Não há nada de premeditado. Provavelmente isso resulta de que a parte da humanidade em que eu ainda tenho esperança é a mulher. E estou à espera já há demasiado tempo que a mulher decida tomar o papel que não seja o de uma mera competidora do homem. Se é só para ocupar o lugar que o homem tem desempenhado ao longo da história, não vale a pena. O que a humanidade necessita é qualquer coisa de novo, que eu não sei definir, mas ainda tenho a convicção de que pode vir da mulher. Ao lado das minhas personagens femininas, as masculinas são insignificantes. Na minha opinião, todo o real é fantástico, ou para o dizer de uma maneira que me é mais própria, todo o real é inquietante. A percepção do real, operada pelos sentidos, não dá todo o real. A margem do não saber, ou melhor, do não sentir, é que é o inquietante. Talvez a história do homem seja um longuíssimo movimento que nos leva à humanização. Talvez não sejamos mais do que hipóteses de humanidade, e talvez cheguemos ao dia, e isso é a máxima utopia, em que o ser humano respeita o ser humano. Para chegarmos a isso, escrevi o ensaio sobre a cegueira, para me perguntar a mim mesmo e aos leitores se podemos continuar a viver como estamos a viver e se não haverá uma forma mais humana de viver que não seja a crueldade, a tortura, a humilhação, que costuma ser o desgraçado pão nosso de cada dia. O leitor também escreve o livro quando lhe penetra o sentido, o interroga. A literatura precisa de leitores indomesticáveis para que ela própria o seja num futuro que trará uma civilização totalmente diferente, na qual talvez a escrita e a leitura não interessam. Para mim, o leitor deve ter um papel que vá para além da interpretação do sentido das palavras. O leitor deve pôr a sua música, interpretar a partitura do texto de um modo musculado, de acordo com a sua respiração e o seu próprio ritmo. Eu não deixei de ser comunista para ganhar o Prémio Nobel. Se tivesse que renunciar às minhas convicções para o ganhar, teria aberto mão do Nobel. Mas, felizmente, a Academia não se importou com o facto de ser eu um comunista renitente. Não sei que papel devem ter hoje os intelectuais do mundo. A questão é saber se eles querem realmente desempenhar algum papel. A impressão que eu tenho, que os factos me oferecem, é que não querem desempenhar papel algum. Um dos assuntos essenciais em toda a literatura não superficial é o da coisificação do homem, que atinge a sua máxima perversidade na exploração de uma classe social por outra. Uma exploração que é superável pelo facto de o homem possuir uma capacidade revolucionária tanto para mudar a realidade como para se transformar ele próprio. Por isso, se o escritor tem algum papel, é de intranquilizar. As 225 pessoas mais ricas do mundo possuem mais de 40% da riqueza mundial. Isso significa que elas têm mais dinheiro que 2,5 bilhões de seres humanos. Ser comunista coerente é ter isso na cabeça e no coração. O Papa herdou a Inquisição e é Papa. E eu sou herdeiro de todos esses horrores, mas ainda assim creio que um dia poderemos viver neste planeta com dignidade. Nesta circunstância, o comunismo na atualidade pode não passar de uma utopia, mas o futuro poderá voltar a ser uma possibilidade. Hoje é preciso algo mais criativo que a simples indignação, que é legítimo, para mudar as coisas. Na falsa democracia mundial, o cidadão está à deriva, sem a oportunidade de intervir politicamente e mudar o mundo. Atualmente somos seres impotentes diante de instituições democráticas das quais não conseguimos nem chegar perto. O destino das revoluções é transformar-se no seu oposto. As revoluções acabam sempre atraídas por uma razão simples.
pela renúncia dos cidadãos em participar. Os primeiros responsáveis somos nós ao delegar o poder noutra pessoa, que a partir desse momento passa a controlá-lo e a usá-lo. Ao poder, a primeira coisa que se diz é não. Não por ser um não, mas porque o poder tem de ser permanentemente vigiado. O poder tem sempre tendência para abusar, para exorbitar. A palavra de que eu mais gosto é não. Chega sempre um momento na nossa vida em que é necessário dizer não. E não é a única coisa efetivamente transformadora, que nega o status quo, aquilo que tende sempre a instalar-se, a beneficiar injustamente do estatuto de autoridade. É o momento em que é necessário dizer não. A fatalidade do não, ou a nossa própria fatalidade, é que não há nenhum não que não se converta em sim. Ele é absorvido e temos que viver mais tempo com um sim. Um dos dramas do nosso tempo é que há um poder. O único poder que existe no mundo é o financeiro. Não é democrático e as pessoas não reparam nisto, apesar de estarem sempre a falar em democracia. A democracia está ali, como santa no altar, e nós só temos que nos ajoelhar a seus pés e rezar para que cuide de nós. Mas esta santa laica está coberta de chagas, cheira mal e ainda por cima é surda. Sou um comunista defensor da democracia. Ela está aqui, há que aceitá-la, o que não impede de a criticar, de a observar, de a analisar. No Sul está o futuro do futuro. Não tenho a certeza de que Portugal exista dentro de 50 anos. Vivemos um lento processo de decadência com alguns focos de entusiasmo, como a República ou a Revolução dos Escravos. Isso demonstra uma incapacidade para manter a nossa tensão de viver elevada. A nossa mentalidade é uma apagada e vil tristeza, que pode não ser suficiente para nos mantermos. Não vale a pena armar-me em profeta, mas acho que acabaremos por integrar-nos em Espanha, passando a ser mais uma região como a Andaluzia, a Catalunha, o País Basco, a Galiza, a Castela-Mancha. Provavelmente Espanha terá de mudar de nome e passar a chamar simplesmente Ibéria. As responsabilidades de Portugal e Espanha relativamente à América Latina são muito grandes e estamos a admitir-nos delas. Não teremos uma vida muito longa, de um ponto de vista cultural, se não nos aliarmos a ela. Os descobrimentos não foram um diálogo de culturas nem um encontro de povos. Foi violência, depredação e conquista. A América Latina está a precisar de uma nova vibração. Não falo de revoluções, falo dessa vibração, do despertar de movimentos cívicos, porque esta região já está suficientemente adulta para se emancipar do seu grande tutor. Não podemos dizer apenas que somos vítimas, porque há cumplicidade e existe já a possibilidade de agir de forma livre, consciente. Temos problemas muito sérios porque não temos ideias. As pessoas podem organizar-se, podem fazer muitos movimentos, mas faltam ideias. A Europa não foi feita pela riqueza mercantil, foi feita pela riqueza mental, intelectual, pela sua capacidade de criar. A Europa não deve ter um futuro de mercadores, mas sim de criadores. Senão, não haverá futuro para este continente. A Europa não está definida, não sabe o que é. Ao fim e ao cabo, é um projeto social que fracassou. Não tem uma ideia coerente de qual será o seu destino. E como acontece tantas vezes com as pessoas que estão a ir em direção à ruína, persiste nessa política e nessa forma de viver porque não encontra outra. A globalização económica é um eufemismo para encobrir o sistema político que as grandes multinacionais estão a impor, o capitalismo autoritário. Se amanhã me disserem que vão globalizar o pão, não encontrareis globalizador mais entusiasta que eu. E se me disserem, e o fizerem, que vão globalizar tudo quanto milhares de milhões de seres humanos estejam a precisar para viver condignamente, então garanto-vos que me vereis convertido num fanático dela. Mas a globalização está a acrescentar miséria a miséria, fome a fome, exploração a exploração. Há neste momento e deliberadamente estabelecida uma atitude de não pensar, não criticar, não reagir, uma situação de acriticismo em que os meios de comunicação têm uma responsabilidade. A imprensa é um perigo, sobretudo quando não entende aquilo que se lhe diz.
Não é raro que os meios de comunicação social alimentem o pior que a sociedade manifesta. O jornal que compramos todos os dias é, por assim dizer, uma fachada. Não sabemos o que está por detrás, que interesses levam a que uma vertente de um assunto seja mais desenvolvida e outra escamoteada. Os jornais são palavras, não têm nada a ver com a realidade. Depois de milénios de civilizações e culturas, os deveres humanos encontram-se inscritos nas consciências, inclusivamente quando aparentamos ignorá-los ou menosprezá-los. Não é necessário escrever uma carta dos deveres humanos. É necessário apelar às consciências livres para que a manifestem e a assumam. Se não nos defendermos, a globalização acabará por engolir os direitos humanos. A globalização é um totalitarismo. Os direitos humanos não se cumprem em lado nenhum. Direito à vida, à existência honrosa, a comer e a trabalhar, a saúde e a educação. A grande batalha da cidadania deve ser a batalha pelos direitos humanos. Ao poder não peço nada porque nunca dá nada. Ao poder tem de ser arrancar o poder, diminuí-lo, porque não necessita de ser absoluto para corromper absolutamente. Já não há indignação espontânea que é a boa, a verdadeira indignação. Existe uma doença de espírito, o mal da indiferença cívica. Todos estamos moralmente doentes. Há uma cultura de banalização. Tudo é banal, tudo está sujeito ao consumo. Os hipermercados não tomaram apenas o lugar das catedrais. Eles são também as novas escolas e as novas universidades, abertas a maiores e a menores sem distinção, com vantagens de não existirem exames à entrada, salvo aquelas que na carteira houver e o cartão de crédito cobrir. Da mesma forma que a religião não pode viver sem a morte, também o capitalismo não só vive da pobreza, como a multiplica. A pobreza é uma humilhação. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.